Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Blazor e Flutter for Web, dois caras que vêm aí para competir um pouco com JavaScript, mas quero comentar muitos detalhes com vocês, alguns pontos que eu acho que vão dar certo, que podem dar errado, tá bom? E queria muito ouvir a opinião de vocês sobre o assunto. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 7 vezes Microsoft MVP. Se você está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, isso ajuda muito o meu trabalho, tá bom? E me segue também nas redes sociais. Essa pergunta saiu, inclusive, do meu Instagram, tá bom? Então, eu tô sempre ativo nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Galera, eu venho publicando alguns posts sobre Blazor, né? Publiquei alguns vídeos sobre Blazor, falando a minha opinião sobre ele. Sobre o Flutter Web, eu não publiquei ainda, mas a opinião é até que parecida, tá? Falei um pouco sobre o mercado, falei um pouco sobre tecnologia, comparei até o Blazor ao Silverlight, né, que nasceu alguns anos atrás e morreu, que foi uma tecnologia da Microsoft, e acabou gerando muitos murmúrios, né, o pessoal falou que é diferente, são épocas diferentes, eu concordo em partes, tá, eu vou comentar um pouco aqui com vocês também, mas de fato, essas duas tecnologias são tecnologias que estão chegando para disputar uma fatia do mercado, eu não acho que elas vão tirar o trono do JavaScript, tá bom? Mas, de certa forma, elas vêm para agregar algo para a gente. Então, hoje a gente sabe que o mercado da web é dominado pelo JavaScript, né? O browser roda HTML, CSS e JavaScript, isso é um fato. E o JavaScript é tão popular que, em certos comentários, eu falei que era mais fácil até o JavaScript dominar o mobile, com React Native, por exemplo, se sair da versão beta, né? Que nunca sai. Era mais fácil do que outras plataformas invadirem a web, né? Isso é até que um fato pelos dados presentes que a gente tem, pela quantidade, né, de projetos que a gente tem com JavaScript, né, pela questão do uso da linguagem, principalmente no cenário web, né. Se a gente olhar o cenário como um todo, eu estou deixando um link aqui na descrição também, para uma pesquisa, para um ranking, a gente pode ver que o C# também cresceu como linguagem, o Java se mantém no topo. Então, assim, a gente tem alternativas, né, não para a web, mas quando a gente olha no âmbito geral, de linguagens, né, a gente tem alternativas fortes. Inclusive, eu deixei até minha opinião aqui, vou deixar passando no card aqui, que C# deveria ser sua primeira linguagem. Você deveria começar por C#, não por JavaScript, que é mais difícil do que JavaScript. Estranho, né? Dá uma olhada lá que você vai entender a minha opinião. Mas então, por que a gente tem esse trono, né? Tem o JavaScript como padrão na web aí. Então, acho que são dois pontos aqui que a gente tem que prestar atenção. O primeiro é que, assim, o JavaScript, de fato, está consolidado, tem muita coisa escrita em JavaScript. Se você fosse começar um projeto sério hoje, provavelmente você ia escolher um framework como Angular, React ou Vue para começar, que são os frameworks mais consolidados, que tem pessoas que já conhecem, que já trabalham com isso. Tem muita coisa já escrita, tem muito material sobre, se você precisar de ajuda, você não está sozinho no mercado. Já em relação ao Flutter Web e o Blazor, né, são duas tecnologias de fato novas, tá? Então, se você for começar um projeto sério hoje, você não iria utilizar nenhuma dessas duas tecnologias, porque, de fato, você estaria sozinho, né? É você, um graveto e a selva para desbravar. Porém, a gente não pode pensar também que esses dois caras estão para destronar o JavaScript, tá? Então, eu acho que eu acabei aceitando essa ideia, tá? Esse aí foi um comentário que eu recebi até num vídeo aqui. Não vou lembrar agora quem que fez o comentário, mas obrigado. E, na verdade, de fato, eles não concorrem tanto assim, né? Então, não é a ideia do Blazor e a ideia do Flutter Web, talvez não seja para você parar de usar JavaScript e ficar usando só esses caras, mas sim como uma alternativa para algum outro projeto que você queira tocar com eles. E a gente sabe que o hype do mercado hoje é o full stack em uma linguagem só, embora eu ache isso muito ruim, porque você fica limitado a uma linguagem, você fica preso a uma linguagem. Eu sei que o pessoal está correndo muito atrás disso, como por exemplo o full stack JavaScript, que eu acho que é o único que funciona hoje, né? Hoje eu acho que é o único cara que a gente tem nos 3 pontas hoje é o JavaScript, que funciona razoavelmente bem, né? No caso do Flutter, a gente não tem nada no back-end ainda, tem o Archduct, mas é muito novo. E no caso do C#, a gente tem um back-end muito completo, né, com ASP.NET, mas no front a gente está começando a engatinhar com o Blazor, né. E no mobile tá saindo algumas coisas de Blazor para Xamarin também. Então, assim, de fato, hoje é algo que 100% funciona, embora o React Native esteja em beta ainda, a gente tem um stack com JavaScript que funciona 100%, enquanto nos outros a gente ainda não tem. Então, assim, com essa ideia inicial dos três, né, do JavaScript, do Blazor e do Flutter for Web em mente, né, então tem em mente que não é para substituir o JS, sim um complemento aí.
E daí, desses dois aí, você tem que escolher qual que você vai usar, né? Eu quero deixar minha opinião aqui, o que faz sentido em um e o que faz sentido em outro. Eu acho que os dois têm algumas coisas para amadurecer ainda, mas o Blazor eu acho que tá um pouquinho mais maduro que o Flutter Web em alguns pontos. Pelo seguinte, primeiro que tem o C# por baixo dos panos ali, que é uma linguagem bem mais popular que o Dart. Então, eu acho mais fácil você achar um desenvolvedor C# do que um desenvolvedor Dart, embora o Flutter esteja crescendo muito. E um outro ponto que coloca o Blazor para mim na frente é que ele já compila o ASM, né? Então, ele já gera um WebAssembly no final, né? Tem duas versões, na verdade. Uma que gera WebAssembly e uma que não gera WebAssembly, tá? Então, nesse ponto eu acho muito bacana o que ele faz também. Então, que ele permite ali que a gente já gere um WebAssembly no final, né? Que eu acho que é um dos temas futuros da web aí, que a gente vai ter bastante coisa. E principalmente se você tem apps web, né? Que precisa de muita performance. Se tem um CAD, alguma coisa 3D na web ali que precisa de muita performance, o WebAssembly com certeza vai te atender melhor, né? E o Blazor tá um passinho à frente ali, porque ele já consegue compilar para o WASM, né? Porém, no Blazor, você ainda precisa saber HTML, CSS e JavaScript. Ele interpola com JavaScript, tem algumas coisas ainda que não estão prontas no WebAssembly, né? Então, local storage, algumas coisas você tem que saber do JavaScript. Então, assim, qual a vantagem de você usar C# no front, sendo que você ainda precisa saber HTML, CSS e JavaScript, né? Então, se você fala num full stack, né? De trabalhar full stack 100%, né? Então, você precisa aprender 3 linguagens do mesmo jeito. Então, você precisa saber HTML, CSS, JavaScript e C#. Então, eu não acho que tenha tanta vantagem nesse sentido, entendeu? Não estou dizendo que não é legal, porque é muito bacana você escrever as functions que você tem ali, ou compartilhar regras de negócio que você já escreveu no seu domínio com a sua interface e que são C#, então essa parte é legal, mas de fato você ainda precisa aprender HTML, CSS e JS. No lado do Flutter Web, uma das coisas que me encantam bastante é que o Flutter usa uma sintaxe declarativa, que é aquela que muita gente fala que é confusa, etc., mas dá para organizar por widgets, já mostrei isso nos cursos de Flutter, já acalmei muitos corações ali. E nessa parte é legal porque, de fato, você não precisa saber o HTML, CSS e JavaScript no Flutter Web. Então, do mesmo jeito que você programa seus apps ali, né, que você escreve com Dart, ele vai para a web. Então, isso é um negócio muito bacana para quem está começando e quer ser full stack. Se tivesse algo no back-end funcional, né, tipo... o Arquiduct é funcional no back-end. Ele só não é tão popular assim, e tem alguns outros pontos aí que vale até um vídeo pra gente comentar, né? Fora a questão de hospedar Dart em algum lugar, enfim, tem N pontos aí pra gente comentar. Mas vamos supor que a gente tivesse um back-end popular lá com Dart, tá? Aí isso permitiria que a gente escrevesse 100% Dart sem o uso de HTML, CSS e JavaScript. Então, uma coisa muito legal. Um outro ponto interessante para mim do Flutter Web é que o Flutter é focado em design, né? Então, se você pega eu tô tendo essa experiência com o Balta aqui, que a gente está refazendo a parte da UI UX, né? E o app vai ser em Flutter. Então, a gente pega as telas que o designer passa, né? Que é feita no Zeppelin, e simplesmente a mesma altura, largura, os mesmos pontos, a mesma fonte que você coloca no Flutter, ele sai igualzinho do Zeppelin. Então, assim, para trabalhar com design, né, o pessoal do Flutter até fala, nunca mais diga não ao seu designer, né? Isso é verdade, de fato, no Flutter, né? Então, funciona. Para web eu não tive essa experiência ainda, até porque eu não vou usar o Flutter Web para fazer a parte web do Balta. Mas no mobile tem sido uma ótima experiência nessa questão de design. Então, talvez isso seja um ponto muito importante para o Flutter Web em relação ao Blazor, aí nesse caso, tá? Que ele é mais focado em design do que o Blazor. Em relação à linguagem em si, nem tem como comparar. O C# está anos-luz na frente do Dart. Já é uma linguagem muito madura, para mim é a melhor linguagem do mercado. As features que a gente tem no C#, os pacotes que a gente já tem no C# prontos, né? Então isso vai levar um bom tempo, se tiver no Dart, para chegar até o Dart, né? Então é uma comunidade que está crescendo ainda. O Flutter é relativamente novo, né? Tem 2 anos, aí, 1 ano e pouco de vida. Então não tem como comparar nesse ponto, tá? Mas questão das features que eu comentei aqui. Então, assim, eu acho que basicamente o que você tem que escolher entre um ou outro, aí, né? Já que se você decidiu usar Blazor ou Flutter, é que o que eu vejo que o Flutter é mais focado no design, né? Vai conseguir te atender melhor na parte do design, UI, UX. O Blazor vai conseguir te atender melhor em questão de regra de negócio, né? Então vai te entregar mais poder com o C# e talvez mais performance por trabalhar com WebAssembly, né? Que é um negócio bacana aí. Então
depende muito do cenário que você está usando. Porém, minha recomendação final, assim, em relação a usar ou não esses caras, ainda é ter o pé no chão, tá? Num projeto sério, eu não usaria nenhum dos dois. Na verdade, eu tenho bem o pé atrás sobre 2 pontos. O primeiro é usar uma tecnologia, uma linguagem para tudo, né? Então, usar C# em todo lugar, eu acho que é suicídio. Então, não tem como a gente falar que vai resolver tudo com C#, porque dado o problema, a gente coloca a tecnologia, tá? Não ao contrário. O segundo ponto é que eu não vejo motivo ainda para usar esses caras. No Balta a gente está passando por isso, a gente criou um app, né? E o app é um PWA, é instalável, tudo legal. Só que as informações que tem no app são diferentes das informações que tem no desktop, né? Então, a gente criou o app e portou o app para desktop. Não ficou uma experiência legal para o usuário, porque fica muito capado, né? Então, no mobile a gente tem pouca coisa. Então, assim, a gente está tendo que fazer um projeto totalmente novo para desktop do app. Vão ser endpoints novos, né? Vai ser um app totalmente do zero. E aí, cada app é um caso, né? Então, por exemplo, assim, no back-end a gente tem usado Node e Mongo. Tá? Que é o que atende a gente tem uma mutabilidade muito grande, então a gente optou por NoSQL. Por acaso, o Node entrega muito bem com o NoSQL, né? Talvez a gente mude para Nest até nas próximas versões, por ser tipado com TypeScript. Assim, a gente não pensa em ter ASP.NET no back-end, entendeu? Então, só aí o C# já seria descartado no nosso caso, por exemplo. Então, não tem como a gente atrelar todo um projeto, né, a uma linguagem. Então, isso é suicídio. Aí, se a gente move para o mobile, por exemplo, o Flutter é um cara que faz total sentido para a gente no mobile, porque ele tem uma experiência legal, ele entrega um design legal, uma usabilidade bacana, e ele é fácil de fazer, né? Então, a gente consegue criar telas de forma fácil para ele. Poxa, matou. É um negócio muito legal ali. Já no front, né? Eu não sei se eu usaria o Flutter para fazer o front, porque o Flutter Web para fazer o front, né? Ou o Blazor para fazer o front, porque muitas das coisas que a gente quer utilizar já tem pronta, já está pronta com Bootstrap, já tem CSS lá. A gente não tem regra de negócio que a gente precisa compartilhar muito do back-end com o front-end, entendeu? Então, muitas das coisas é validado só no back-end, a gente faz post para lá. As telas são diferentes, entendeu? Então, não faz sentido eu usar Flutter Web porque eu não vou reaproveitar quase nada do meu mobile, né, para web. Não faz sentido eu usar o Blazor também porque eu não tenho regras de negócio escritas em C#, eu tenho JavaScript no back-end, né, não vou ter C# no front. E, por outro lado, daí eu tenho o Angular, React, Vue, que tem comunidades imensas, enormes, né, que podem me auxiliar no que eu precisar aí, entendeu? Só coloquei esses pontos aqui, não quero jogar um balde de água fria nem nada, mas coloquei esses pontos aqui pra gente realmente pensar, né, no que são essas possibilidades. Então, tudo que é novo é bem-vindo, tem possibilidades novas, abre portas novas, né, faz a gente pensar de forma diferente. Só que a gente tem que colocar o pé no chão nos projetos aí, não sair usando o Blazor, o Flutter Web em qualquer lugar, tá? Achando que vai ser full stack developer em tudo, e principalmente não ter a mentalidade de uma coisa resolve tudo, né? Tá? Porque isso não existe, gente. O maior erro de um projeto é a gente achar que vai resolver tudo com um martelo, tá? Então quem só conhece martelo, quem só conhece prego só dá martelada, tá bom? Mas e aí, me conta aí, você já tem usado Blazor, já testou em algum projeto, tá estudando, o que você acha do futuro dessa tecnologia? E do Flutter Web, já testou alguma coisa, colocou alguma coisa em produção já? Deixa aí nos comentários, é muito importante pra gente debater. Um abraço e até o próximo vídeo.